Seja bem-vindo à família Sara Nossa Terra e ao nosso culto online. Boa noite a todos. Boa noite. Vocês estão bem? Amém ou não? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Além de ficar de pé, pode fechar o retorno, gerar o retorno do Tiago, por favor. Do Tiago só. Isso, meu. E eu queria que você saísse do seu lugar e você pudesse, em um momento diferente, nesta terça, vir aqui à frente, ao altar de Deus, todos com as suas máscaras e dentro de um distanciamento possível, ou pelo menos nas primeiras fileiras aqui. Eu quero cumprimentar você que está em casa, uma boa noite nessa transmissão. Eu queria convidar você a ficar de pé, para que a gente pudesse fazer o seguinte. Eu, em alguns momentos da minha vida, e nós estamos iniciando uma campanha nesse mês de novembro, que fala sobre crises. Daqui a pouquinho vocês vão ver aqui a imagem com um pano de fundo. Fala sobre crises. E a crise, quando nós estamos sozinhos, seja ela qual for a forma que for, ela sempre vai dizer para nós que há um problema. Meus amigos que chegaram, se quiserem, podem vir também aqui, ó, tem espaço nas cadeiras mais... Acho que zerou aí, ó. Nas cadeiras mais... Isso, perfeito. Obrigado, viu? E aí já peço que quando voltarem, sentem o mais para frente possível. Se alguém quiser ser pastor ou pastora, já pode sentar aqui na frente. Já temos 3 aqui na reta dos bancos, sabe? O que eu estou dizendo é que a crise, presta atenção, a crise, quando nós estamos sozinhos, ela sempre bate na nossa porta dizendo o seguinte: há um problema. E muitas vezes, quando acontece essa questão de há um problema, geralmente vem carregado de uma série de informações, palavras, circunstâncias pesadas. E aí se mistura com muita coisa que a gente já viveu na vida, e aí quando pega a crise, vamos dizer assim, a realidade não, a crise, e o que a gente já viveu, quando bota na mesma panela, começa a vir medos do passado, começa a vir incertezas do presente, e o que vai acontecer para o futuro. A crise natural é essa, dentro da nossa mente, da nossa alma. A palavra de Deus e na presença de Deus, a crise, ela é uma oportunidade. Então eu queria começar o culto de hoje. Nosso querido ministro de louvor não pôde continuar, ele estava aqui, mas ele não pôde continuar porque o seu filhinho está tendo que ir ao médico agora, ele teve que voltar, está tudo bem, mas é aquelas questões de bebê, né? Completou 7 meses agora e tal. E eu acho que foi oportuno, não essa circunstância, mas a gente cooperar para o bem, de fazer essa dinâmica, porque crise nas mãos de Deus é oportunidade. E se no mês de novembro nós vamos aprender sobre crises, eu quero dizer para vocês que no mês de novembro nós vamos também aprender sobre oportunidades. Posso ouvir um amém para isso? Então, nós vamos começar essa campanha aqui no altar de Deus, na presença de Deus, nessa forma profética, para dizer o seguinte: Senhor, eu me comprometo de, no mês de novembro, aprender sobre oportunidades nas crises que se encontram em minha vida. E aí, cada um com a sua crise. Existe um ditado que cada louco com a sua loucura, e existe um ditado agora, às terças-feiras, sumiu de novo aqui, ó. Às terças-feiras, existe uma oportunidade aqui.
achar que deve ser, você vai orar e vai falar assim: Senhor, eu me comprometo de aprender e fazer das minhas crises oportunidades. O primeiro golpe que nós vamos dar é na nossa alma. E qualquer tentativa do mal contra você, contra nós, com qualquer crise, vai parar agora. Sabe por quê? Porque você vai passar o mês aprendendo e não sofrendo. Amém? Aonde você está aí agora, faz uma aliança com Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui para aprender sobre oportunidades. É isso que essa crise vai me trazer, oportunidades. Eu consagro a minha vida a Ti, meu coração, minha mente. Fala comigo, me ensina. Fala com Deus, fala com Deus. Você que está em casa, a mesma coisa. Fique de pé como nós e fale com Deus. Fale com Deus. Você está na casa do seu Pai. Você veio no altar para dizer isso. Isso. Eu sinto que tem gente aqui que quer orar mais, quer guerrear. Deus está acendendo aqui pessoas. Continue orando. Deixa fluir, deixa fluir. Entrega, faz disso indignação. É isso que está nascendo aqui agora, indignação. É a oportunidade. Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, nos unimos em fé nesse momento. Iniciamos essa campanha no mês de novembro para declarar que as terças-feiras serão dias onde receberemos oportunidades por meio da Tua palavra, aprendizado, de tal forma que nós vamos colocar qualquer crise de qualquer tamanho, vindo de qualquer lugar ou pessoa, debaixo da Tua vontade. E é a Tua ordem, é a Tua paz que será estabelecida. É o Jeová Jireh que vai liberar provisão necessária. Nós não estamos aqui para fazer do nosso jeito e nem a nossa vontade. Estamos aqui para conhecer e fazer a vontade do nosso Senhor, do nosso Pai. Em nome de Jesus, repita comigo: Pai, esta noite eu vim à sua casa para determinar que de hoje em diante crises na minha vida serão oportunidades. Nunca mais elas irão me colocar olhando para baixo ou aprisionados, envergonhados, derrotados. De hoje em diante eu me alio à Tua igreja e declaro que assim, contra ela, nenhum mal pode prevalecer, também será na minha vida. Crise, da onde você veio, eu declaro, em nome e para a glória de Jesus, saia, saia, saia. Toda obra do mal que possa estar escondido nesta crise, por meio de hereditariedade, trabalhos malignos contra a minha vida, palavras de maldição, ou qualquer coisa do oculto ou da feitiçaria, eu coloco o sangue de Jesus do alto da minha cabeça à planta dos meus pés, e esse mal queima agora e sai da minha vida, da minha mente, do meu coração, de qualquer área da minha vida.
e que o Espírito Santo ocupe esse lugar, que essa maldição ou esse mal ocupava, gerando crises. De agora em diante, como filho de Deus, eu declaro que o mesmo Espírito e o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e deu vida eterna para Ele, esse mesmo Espírito se manifesta na minha vida, e aonde houver escassez, crise, opressão, falta, eu declaro plenitude da palavra de Deus, da presença de Deus e das promessas de Deus. Levante as suas mãos e diga: Senhor Jesus, me ensina e faça de mim um instrumento nesta terra de crises sendo transformadas em oportunidades, e que o nosso Pai que está no céu seja glorificado por isso. Assim eu oro para a glória de Deus e em nome de Jesus. Amém? Preste atenção. Veja, sempre quando nós entramos na casa de Deus, nós precisamos ter em mente que nós não estamos entrando em qualquer lugar. Posso ouvir um amém para isso? Nós não estamos entrando em qualquer lugar. Então, quando você entra na casa de Deus, por que a gente tem esse hábito de 15, 10 minutos antes de começar o culto, as luzes apagam, a gente deixa o instrumental, para justamente você, quando entrar na casa de Deus, você preparar sua mente e dizer para ela o seguinte: você não vai roubar um segundo do culto que eu vou dar essa noite para Deus. E a gente já começa a se preparar, já começa a deixar lá fora o que tem que ficar lá fora, para que quando a gente sair daqui, o que estiver lá fora vai olhar para você diferente. Amém ou não, gente? E aqui nós entregamos tudo, nosso coração, espírito, alma e corpo. E o que eu fiz aqui agora, em um momento de campanha como essa que se inicia sobre o tema de crises, é para que a gente não fique numa tentativa de ficar o mês inteiro falando sobre crise. De repente, o inimigo usando a oportunidade de você querer de Deus direções na sua alma, quando eu sinto que Deus está dando direções para o Espírito. Lembra o que nós lemos em Gálatas capítulo 5, 16 e 17 no domingo? Que existe uma luta dentro de nós e a gente precisa desconfiar de nós mesmos e poder aprender a ter uma vida com Deus. Lembram disso, gente? O que isso significa? Você vale muito. Olha para a pessoa que está mais próxima e fala assim: você vale muito. Agora você vai terminar esse momento dizendo para ela o seguinte: por isso que você veio à casa do seu pai e ele te trouxe para o altar dele, para que você sentisse o seu amor, a sua proteção e a certeza de que você faz parte desta casa. Então chega de crise, é hora de crescer. Amém, gente? Amém, gente? Nós não vamos, pode aplaudir ao Senhor, amém? Nós não vamos ficar aqui falando sobre, investindo tempo e lamentando feridas. Nós vamos mostrar as feridas, e óbvio com a palavra de Deus, só para que a gente identifique essas feridas e diga: Pai, cura logo isso. Porque vencedor usa marcas, não feridas, amém, gente? Pode voltar para o seu lugar. Vamos com tudo. Acende a luz aí, em nome de Jesus. Sentem o mais... E aí, uma outra coisa que eu quero já dizer para vocês é o seguinte, gente. Quando vocês chegarem, sentem o mais para frente possível. Sabe por quê? Porque tem a chance de você aqui na frente receber... O que eu posso inventar aqui agora? Um brinde, um chaveiro
da Cruz de Malta. Everaldo. 5-1. Deu ruim. Gente, quero dar uma notícia, o Vasco vai ficar mais um ano na Série B. Eu sou um pastor que amo pessoas, de verdade. Se você colar comigo, você vai ver que em determinados momentos nós vamos entrar a madrugada dentro falando sobre tudo, porque isso é um vício. Pessoas é um vício, no bom sentido, óbvio, né? E eu jamais vou dar um chaveiro de Cruz de Malta para vocês. Não vou fazer isso. O contrário é verdadeiro, não me dê um chaveiro do Flamengo. Não faça isso comigo. Brincadeira à parte, abre a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 8. Juízes, capítulo 8. Para a gente ganhar tempo, vamos para o 6, depois eu já vou para o 8 direto. Nós temos o termo aqui? Foi passado a imagem para vocês? Não, né? Nós vamos falar de crises que nos fortalecem. E se crises são oportunidades, isso, transformando crises em oportunidades, como nós falamos aqui. E nós vamos falar do que a gente precisa para gerar isso em oportunidades. Nós já temos até os temas aqui do mês inteiro. A vida em meio a crises, afrontas da vida, como proceder diante das necessidades, a vitória sobre as crises e o servir. Até porque quando você vence, a vitória não para em você, não para em nós. Amém, gente? Nós damos sequência para que isso atinja outras pessoas também. Pode tirar, obrigado. Então, como é que é transformar crises em oportunidades? Primeira coisa é a gente entender que quando existe algo acontecendo, vamos nomear de crise, Deus sempre olha para saber com quem Ele pode contar. Isso parece uma coisa óbvia, mas nem sempre na sociedade em que vivemos hoje, em momentos de crise, a gente se coloca à disposição. Porque está cada um no seu estado flow, está cada um no seu modo operante de executar a vida e de lutar pela vida. E muitas vezes essas pessoas não percebem que as coisas estão acontecendo. Eu lembro uma vez, isso em 2007, acho que 2007 ou 2008, eu estava trabalhando, vendendo automóvel em uma concessionária Chevrolet, lá na Avenida Brasil, quase esquina com a Dutra. Na verdade, são 3 concessionárias do mesmo grupo ali. A minha era GM. E aí, certa vez eu estava parado assim no salão e tal, e eu vi um carro vindo a toda na calçada. E eu falei, rapaz, que loucura é essa? E o carro, pá. E o carro mais à frente, ele saiu da calçada, entrou na pista do canto da Avenida Brasil e bateu de frente na mureta que divide a central da do canto. E ficou atravessado assim na pista. Eu falei, rapaz, que isso? E nisso, quando eu olhei para cá, estavam vindo várias viaturas da polícia. E os caras com fuzil do lado de fora, indo em direção a esse carro. E você imagina, todo mundo que estava na concessionária já foi para frente para poder ver o que estava acontecendo. De repente, o carro já estava ali batido, parado, tinha um sujeito aparentemente dentro do carro, e o carro parou na rua, o outro veio pela calçada aqui, passou por mim assim, parou ali, e o cara que estava no carro, ele sofreu com a batida, nitidamente dava para ver isso, tinha sangue, estava escorrendo aqui, sem dramatização, mas é a cena. E pessoal, quando ele estava tentando se arrumar, que ele foi botar a mão no volante, o cara que estava nessa viatura aqui, que saiu um pouquinho aqui com um fuzil, fez o trabalho dele, se a gente pode dizer assim. E nisso, na hora, instantaneamente, eu ouvi todas as pessoas gritando, comemorando.
E aquilo esmagou. Dentro de mim parecia que estava acontecendo uma cirurgia dentro de mim. Assim. E aí eu botei a mão no meu peito assim, e encostei assim no negócio de ferro que tinha na entrada de merchandising. Eu falei, caramba, o que é isso, bicho? Acho que eu estou infartando aqui. E eu não consegui discernir o que estava acontecendo. E aí eu fui para o banheiro. Quando eu fui para o banheiro, eu olhei para as pessoas que estavam ali do meu lado. E Deus abriu a minha visão espiritual, do mundo espiritual. E eu vi os nossos inimigos. Vocês entendem a minha linguagem para que eu não escandalize aqui as nossas crianças. Tomaram forma no rosto das pessoas. Ou seja, eu não vi o rosto das pessoas, eu vi o rosto dos nossos inimigos. E quando eu vi aquilo, eu fiz assim, e aí eu olhei, aí voltei assim para perto, fiquei olhando assim, e à medida que eu via isso, o meu ouvido também começava a ouvir o mundo espiritual. E pessoal, eu tive a experiência mais difícil de se ter. Quando eu olhei para a rua, eu vi vários pegando o cara do carro e arrastando ele, levando ele para o lugar da condenação. Eu fui para o banheiro, eu chorei tanto, que eu não conseguia sair do banheiro. Eu tentei pegar papel higiênico para botar, porque eu estava trabalhando, não queria sujar a calça, mas não consegui. E eu saí daquele banheiro, falei para o meu gerente, falei, que já era pastor, que já faleceu, falei, Ivan, eu preciso ir embora. Eu preciso, você confie em mim, eu preciso ir embora. Eu tive uma experiência espiritual aqui, eu preciso ir embora. Eu não dou conta de trabalhar. Também faltava 3 horas assim, falei, não dou conta de trabalhar. Ele pode ir, eu fui embora. Nesse dia eu tinha discipulado, o discipulado era no recreio, eu fui direto para a casa do meu líder, contei a história e tal, parará, ele, fica aqui no discipulado, vamos orar e tal, para a gente discernir por que Deus te deu essa experiência, beleza. Na hora de ir embora, eu fui embora, eu morava no Itaiangá, uma irmã de discipulado me deixou na passarela da Barra ali para eu poder pegar aquelas vans que entram, né, sentido Rio das Pedras. Quando eu estava atravessando a passarela, eu escutei um barulho de um carro derrapando. Quando eu ouvi o barulho, eu olhei. Quando eu olhei, eu escutei outro barulho. Bum! E aí eu vi um sujeito, igual aqueles pirulitos de bate-bate, sabe? Aqueles da antiga, que tu rodava assim com a mão e fazendo assim, ó. Bum! No mesmo dia, eu falei, de novo não. Botei a mão assim, encostei de novo, aquela dor. Eu falei, de novo não, não é possível, Deus. Por favor, me perdoa, Senhor. Eu pequei, me perdoa. E eu não tinha, eu tinha o quê? 1 ano e meio de conversão. Eu não tinha experiência para lidar, para discernir o que estava acontecendo comigo. E aí ele falou assim para mim, vai lá e faz a oração estratégica, porque ele tem pouco tempo. E eu desci a parte do meio, fui, entrei na rua assim, afastei as pessoas, não vale aqui dizer como é que o sujeito estava, mas estava numa situação muito ruim. Eu só peguei o rosto dele, virei e falei assim, amigo, Deus me trouxe aqui, você está passando um momento difícil e eu vou te fazer uma pergunta e você não precisa falar, só vai piscar o olho uma vez. Tu acha que eu treinei isso? Não treinei isso, foi na hora que surgiu o negócio. E aí eu falei para ele sobre Jesus e que ele podia se arrepender dos pecados, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e dali ele pudesse ter uma vida eterna com Deus. Se ele aceitaria isso. E aí ele piscou o olho uma vez. Quando ele piscou o olho uma vez, eu falei assim, agora você vai apertar com esse dedo aqui a minha mão para dizer que você pertence a Jesus. E aí ele foi e fez assim, apertou. Quando ele apertou, ele foi. E ali eu pude ver, sabe o quê?
os anjos de Deus. E aquela experiência maligna que eu vi de manhã foi substituída pela experiência divina que Deus me deu no final daquele dia. Aquilo foi tão forte para mim, que esse testemunho que eu digo para vocês, começa a mensagem de hoje para dizer o seguinte: toda a dificuldade, pressão, violência, seja lá o que for de ruim que você possa ver ou possa receber na vida, tem um tempo. Tem um tempo. Isso não quer dizer que é a vida, tem um tempo. Segundo, além do tempo, tem um propósito de gerar uma marca, e não uma ferida, mas uma marca. Talvez, em algum momento agora, você possa imaginar, poxa, mas por que Deus faz isso para gerar marca nas pessoas? Deus não faz isso para gerar marca nas pessoas. As consequências de escolhas erradas dão oportunidades para Deus cooperar para o bem. Ele trabalha no meio das escolhas erradas da humanidade, que infelizmente passam por situações como essa, e aí Deus trabalha por respeito ao livre-arbítrio em paralelo para poder fazer com que ninguém se perca. E nessa dinâmica de batalha espiritual, infelizmente, pessoas escolhem errado. Por isso que domingo nós ouvimos uma palavra sobre o lado bom da vida e o lado mal da vida. E a gente precisa entender que isso é real e a gente não pode negligenciar isso. As crises, elas acontecem para que a gente possa ter mas a gente só consegue entender que temos oportunidades quando a gente tem um olhar certo. De manhã, eu não tinha o olhar certo. De manhã, foi a minha fragilidade, foi a minha humanidade. O que eu fiz? Eu corri para um lugar para orar. E muitas pessoas que expressam a fé em Cristo, conhecem a palavra, amam a palavra ou querem se envolver com ela de alguma forma, elas criam maneiras em situações como essa de buscar respostas, sim ou não, gente? Todo mundo quer respostas. Quem não quer no meio da crise ter uma resposta que acabe com a crise? Todos. E Deus, com a sua palavra, Ele cria, conforme eu falei, nessa dinâmica de batalha espiritual, oportunidades para cooperar para o nosso bem. E é nessa hora que a gente precisa entender que respostas para a crise ou crises nem sempre são um propósito. Existe algo antes da resposta, que é o ensino. Eu tenho buscado estudar muito sobre o comportamento da sociedade em face à tecnologia que tem cada vez mais sendo colocado à tona aí. Nós estamos à beira do 5G, que vai mudar o mundo praticamente. Vai ser a primeira entrada de todo o início de controle na vida do ser humano em todas as áreas. Depois o nível vai só intensificar para que nós tenhamos a ilusão de que tudo está em nossas mãos. E tudo que Deus quer que tudo, não sendo redundante, mas sendo, esteja no nosso coração, não em nossas mãos. E para isso a gente precisa pensar. E o que a tecnologia faz? Não precisa pensar, só precisa em um clique você resolve o seu problema. Não é assim, gente? Se a gente souber usar a tecnologia ao nosso favor, está tudo certo. Agora, se a gente não souber, essa maquinazinha aqui, o cérebro, ele vai entrar em um estado de produção. E a gente vai deixar de ser seres humanos competentes, racionais, pensando, aprendendo, crescendo, para sermos pessoas irracionais, que trabalham de acordo com o algoritmo. Tudo que ela quer, tudo que ela faz, está ali. E ela vive aquele lado monofásico da vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu tenho consciência de que falar um pouco ou muito sobre isso em determinadas pregações, eu estou indo na contramão do sistema. Mas se você confiar em Deus, absorva as palavras.
Porque eu estou no altar e eu estou no mundo espiritual dizendo para você com temor na minha vida e através da minha vida. O que Deus tem colocado no meu coração e no coração da pastora Elaine é fazer com que as pessoas amem a Deus de todo o coração. Todo o coração. E isso custa caro. Isso custa pessoas indo embora. Eu sei disso. Porque nem todo mundo dá conta de ir fundo no coração. Porque lá no coração tem verdades que muitas pessoas não querem tocar. A minha vida está em intercessão por essas pessoas, isso é fato. Nós amamos pessoas, nós não queremos que ninguém vá embora. Mas quando nós temos um chamado, um ministério que está, o individuário está ligado ao pertencimento, que é a instituição está na nossa terra, que nós temos que dar glória a Deus por ela, que luta e trabalha para fazer as pessoas crerem no projeto de Deus e na plenitude da vida, e não só ter uma vida espiritual, mas ser pleno em todas as áreas, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil andar com pessoas, dar a mão para essas pessoas, e no meio do processo, as pessoas botam culpa em você, as pessoas botam culpa no papagaio que entrou, bota na igreja sem querer, bota a culpa porque estava muito frio, bota a culpa porque... E às vezes está muito frio mesmo, né, gente? Então, se puder aí. E são pessoas, pessoal. Quem tem direito aqui de apontar o dedo para alguém? Ninguém. A gente fala muito sobre o que Jesus disse, quando ele falou do cisco. Antes de falar do cisco do irmão, olhe para trás que está no seu. E alguns tempos atrás eu já ensinei que o cisco é aquela pessoa, que você já deve ter passado por isso, que quando está aqui, você consegue ver alguma coisa, sim ou não? Sim ou não, gente? Tem um cisco no olho, você consegue? Você fica, eu tenho essa mania, a Elaine me zoa até, fala, gente, tu é o único que faz isso na face da terra. Eu pego aqui a pálpebra e fico fazendo assim, ó, porque ele vai cair uma hora, nunca caiu, mas... vai que cai, né, gente? Tem que jogar água corrente, enfim, não tem que dar uma de maluco. E eu já paro na rua. Não, amor, por favor, não faz isso. Eu paro, abro as pernas assim, fico assim, ó. É verdade, tá, gente? Não é folclore da minha parte, não. Ela já dá uns 5 passos para frente, faz assim. Aí olha para mim e fala, eu casei, tem que voltar. É assim que ela fala. Depois, né? E aí, o que é o cisco? Por que eu não posso falar de alguém que está com cisto no olho? Porque eu não posso falar de alguém que está com dificuldade de enxergar alguma coisa. Essa pessoa que está com dificuldade de enxergar alguma coisa, ela não pode ser um motivo para minha baixa autoestima. Eu não posso ser um covarde de querer crescer na fragilidade e no defeito dos outros. Vocês estão entendendo, gente? E aí, quando Jesus fala assim, olhe para a trave que está no seu, ele está querendo dizer o seguinte, o que é a trave? É isso aqui, sim ou não, gente? Ele está dizendo o seguinte, cuidado porque você está querendo ou está enxergando coisas demais que não deveria enxergar. No português, claro, Jesus ele tem uma língua um pouco direta, né? Tome conta da sua vida. Segue adiante. Se não pode ajudar, não atrapalha. Então, quando nós olhamos para uma experiência como essa, eu vejo que de manhã eu passei por uma situação que eu não sabia e eu fiquei o dia inteiro, aquilo estabeleceu uma crise dentro de mim. No caminho para ir para cá, para o recreio, para o discipulado, eu pegava 3 ônibus. Os 3 ônibus, meu irmão, eu fui em Nárnia, voltei, eu dei a volta no planeta, na minha cabeça. Gente, eu fui no céu, fui no segundo céu, fui no inferno, eu pensei, eu mapeei todas as possibilidades. Sabe onde eu terminei? Deus está me punindo. O que isso quer dizer, pessoal? Que quando a gente está na crise, e se a gente não souber lidar com ela, você vai pensar em todas as possibilidades. No final, o diabo vai te levar para um lugar, a culpa. Ele vai fazer você acreditar que você é a origem daquilo, você é o culpado daquilo. Seja aquilo que alguém fez de errado, seja contra você ou não, seja você fazendo de errado ou não, mas em consequência talvez de alguma
ou algum outro erro, não importa. Vindo de alguém ou de você, ele sempre vai te levar para o lugar da culpa. Muitas pessoas sofreram na vida ou sofrem na vida porque se sentem culpadas por terem sido violentadas. Fisicamente, emocionalmente, verbalmente. E quando Jesus vem para ela e diz assim, não, você não é o culpado, e mostra a engrenagem da maldade do diabo, fazendo tudo isso, transformando pessoas em monstros, insensíveis, sem caráter, sem princípios, sem valores, a ponto, pessoal, de que na sociedade hoje, você amar pessoas em Cristo está sendo confundido em amar pessoas de outra forma. E infelizmente a gente precisa ter aquela... Então nós precisamos olhar para um contexto e poder entender o seguinte, cara, tem crise para tudo quanto é lugar, eu preciso me proteger, sim ou não, pessoal? A gente precisa se proteger. Porque no final vai acontecer isso que eu estou recebendo, a gente no futuro. A gente vai dar a volta ao planeta, vai dar uma viajada no mundo espiritual, no final nós somos o culpado. E nós não somos o culpado, amém, gente? No final do dia, essa experiência Deus me mostrou o seguinte, você precisa lembrar do que o meu filho disse, que no mundo você ia ter aflições, mas ele venceu. E ele está contigo até o fim, então você também vencerá. E eu fiquei como, Senhor? Eu fiquei igual uma pessoa que nós vamos ler aqui, desconfiado, ou não tentando entender tudo, imaturo, leitinho. E eu, como, Senhor? Não é possível, não, mas como é que eu vou vencer? Pelo amor de Deus. Ele falou assim, você vai vencer, porque você também é parte da solução. Lembra que eu falei que crises são oportunidades? Quando a culpa tentar te pegar, você vai dizer para ela assim, deu errado para você, porque eu não sou culpado, eu sou a solução. Quando se entende o que eu estou dizendo aqui? A solução. Isso não quer dizer, parênteses importante, que você é a solução para salvar pessoas. Isso não quer dizer que você é a solução para negar a sua vida, o projeto e o propósito de Deus na sua vida para salvar pessoas. Não. Você precisa ser responsável pela sua vida, para poder ajudar pessoas. Infelizmente, por uma questão cultural, tem muita gente fazendo besteira para poder sustentar pessoas, ajudar pessoas, mas arrebenta com a vida financeira em casa, arrebenta com o casamento, porque para o casamento o valor maior está lá fora ou está na outra pessoa e nunca na relação. É um monte de informação. Sabe aquela história do filho preferido? Aquela história do filho que não recebe atenção porque mais importante é ele ou ela ou quem está lá na rua. Quando Deus está presente, Ele tira essas crises colocando cada um no lugar certo, colocando a gente no lugar certo. Por que que eu iniciei esse culto trazendo vocês aqui para frente? Para que antes de eu pregar essa palavra, eu pudesse dizer que nós já estamos no lugar certo. Amém, pessoal? Nós já estamos no lugar certo. No livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12, nós temos uma experiência de um anjo de Deus chamando um homem, no projeto ainda não, chamando um homem para liderar o povo e estabelecer uma conquista. E é muito importante que a gente entenda um contexto de Juízes. Alguém sabe me dizer por que existe o livro de Juízes na Bíblia? Alguém sabe me dizer por que existe o livro de Juízes? Linda. Alguém sabe me dizer por que existe o livro de Juízes na Bíblia? Sim ou não? Sim ou não? Projeta Juízes capítulo 1. Não precisa abrir não, vocês ficam no 6 aí. Versículo 1. Depois que Josué morreu,
O povo de Israel perguntou a Deus, o Senhor: qual das nossas tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: o povo de Judá vai primeiro, porque eu lhe dei a terra. E assim eles continuaram. O que aconteceu e por que temos o motivo do livro de Juízes ter sido escrito? Porque além do faraó, nunca, o atual, naquela época, nunca ter ouvido falar sobre Josué, faraó, gente, estou misturando com José aqui, os líderes das tribos, os herdeiros, nunca terem ouvido falar sobre Josué e Deus, a consequência desse conhecimento de Deus fez as pessoas entrarem em batalhas erradas. Aqui no momento nós vemos pessoas perguntando para Deus, quem deve ir? Como é que a gente deve fazer e tal? Mas chegou um determinado momento que isso parou de acontecer. E quando as pessoas deixaram de saber quem era Josué, e curiosamente isso também aconteceu com José, por isso que minha memória trouxe José à tona aqui, porque foi a mesma coisa. Quando a geração deixou de aprender ou conhecer quem era Deus e quem tinha sido seu libertador, quem Deus tinha usado como libertador, aquela geração começou a perecer. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Sabe por que isso está sendo mencionado aqui? Ô família, pode deixar eles aí, tá? Para mim isso é uma bênção. Não me atrapalha mesmo. Sabe por quê que isso é importante ser dito? Preste atenção nisso aqui. Porque lembra que eu disse que a oportunidade não para em nós? Isso também tem que ir para outras pessoas? Quando nós deixamos de transmitir, nós estamos comprometendo uma geração. E a gente precisa saber a quem estamos comprometendo, a começar pela nossa própria casa. Nós precisamos ter esse nível de entendimento. A quem estamos deixando de ensinar, de falar, de trazer à existência o conhecimento de que Deus é real, que Ele é Pai, que existe o seu Filho que veio para nos trazer libertação, perdão, salvação. Se uma geração deixar de aprender disso, a Bíblia já vem dando esses exemplos há muito tempo. Por que Jesus disse? Ensinem as pessoas, preguem o Evangelho, batizem as pessoas, ensinem. Por quê? Porque Ele sabe que se a humanidade deixar de saber, conhecer quem é Deus, já era. E a gente aterrissando um pouquinho para mais próximo ou mais perto da nossa vida, a gente tem que olhar para a nossa casa. Maridos, mesmo que vocês não saibam nada da Bíblia, vou te dar uma dica. Pega o livro de João e pelo menos uma vez por semana fala para sua esposa, senta aqui que eu quero 5 minutinhos compartilhar o que Deus falou comigo essa semana. Noivos, a mesma coisa. Namorados, a mesma coisa. Nos seus momentos de encontro. Deixa eu compartilhar contigo o que Deus falou comigo. Esposas, façam a mesma coisa. Namoradas, noivas, façam a mesma coisa. Sabe por quê? Porque se você não ocupar espaço com aquilo que te edifica, se você não ocupar espaço nas relações com aquilo que gera benefício, oportunidade e abafa crises, você vai abrir espaço para coisas que não devem ser abertas, como por exemplo, crises. Já passou por aquela experiência de pessoas falarem assim, cara, foi de Deus conversar contigo hoje. Sei lá, cara, não sei. Ou então alguém que não tem noção fala assim, cara, estranho, né? Pensei nisso hoje e tu tá falando isso agora. Quem já passou por isso? Então, em situações assim, a gente precisa aprender que a Bíblia já vinha falando, se uma geração, se uma família, se um bairro, se alguém, lembra de Nínive e Jonas? Deus teve graça, misericórdia com Nínive, que estava numa situação terrível, e Deus sabia que isso era fruto de uma ausência de verdade e conhecimento, e Deus enviou Jonas num efeito combo, libertar a Nínive e curar Jonas do seu coração orgulhoso.
Então, pessoal, tudo na vida envolve conhecer e levar a vontade de Deus, o seu propósito, para que as crises sejam cada vez mais diminuídas e, principalmente, a gente tenha que lidar cada vez menos com relacionamentos à base de crises. Faz sentido isso, gente? Tem um filme com Brad Pitt chamado Guerra Mundial Z, do zumbi. Zumbi, já viram esse filme? Quem não viu, não vê não. Duvido que não vai ver. Tem o seu lado, para aqueles que gostam de fazer analogia com o espiritual, é bacana. Tem um momento que o Brad Pitt está lá em Israel pegando fogo, os zumbis lá de fora, tentando entrar, não sei o que, aquela força. E aí o cara, o Brad Pitt fala assim, por que você deixa as pessoas entrarem no país? Você não se preocupa com isso? Porque poderia ter alguém contaminado ali. E o cara falou assim, quanto mais pessoas não infectadas entrarem, é menos um zumbi para lidar lá fora. Aí a minha mente, doida que é, então se eu levar o evangelho e levar a salvação para o maior número de pessoas possíveis, menos pessoas serão destinadas ao inferno, eu terei menos problemas em relacionamentos, no que tange valores e princípios, e ao mesmo tempo farei da sociedade uma sociedade melhor, vou colaborar para isso, na época eu pensava. Então nós precisamos entender esse nível de responsabilidade, aonde o livro de Juízes ele foi escrito por conta disso. Uma geração deixou de saber quem era Deus, e aí Deus começou a levantar juízes, pessoas, para pontualmente trabalhar com a ordem na sociedade de Israel, sob demandas. O que era isso? O povo se tornou escravo de novo, só mudou a geografia e a forma. Então, quando o anjo, agora sim o versículo 12, diz assim, então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse a Gideão, você é o que, gente? Está escrito aí? O que está escrito aí, gente? O que houve? Não, desculpa, eu não falei antes? 6:12, perdão. Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse, você é? O que ele era, gente? Não é possível. Vocês estão preparados mesmo para receber essa palavra, gente? Eu não sei se eu estou não, viu? Confesso. Você é corajoso e o Senhor está com você. A gente precisa entender o que estava acontecendo aqui. Os midianitas estavam detonando o povo de Israel. Detonando. Prendendo geral, roubando tudo. Os caras não conseguiam ter sossego por conta de terem abandonado a Deus. De tal forma que o estilo de vida das pessoas era se esconder, e muitos se escondiam em montanhas e cavernas. Preste atenção nisso. Muitos se escondiam em montanhas e cavernas. O que são montanhas e cavernas hoje? Muitos se escondem em uma vida irreal, cabeça nas nuvens e os pés não estão no chão. E muitos se escondem em cavernas. O que significa isso? Se isolam. Negligenciam a si mesmo para poder garantir o estado de sobrevivência. Quem é pai ou mãe aqui, levanta a mão. Fala a verdade. Você não fez, faz e fará de tudo para o seu filho ou filha ter o do melhor, ou pelo menos o que você gostaria para você, sim ou não? Agora para todos, como é que você acha que Deus age conosco? Nos vendo, se escondendo, se isolando por conta de perseguições e crises. É fácil? Não. É fácil para você, pai e mãe, ver que precisa ou quer dar alguma coisa para o seu filho ou filha e não pode? É fácil? Não é fácil. Então aqui, Gideão, o anjo vira para ele e fala, você é corajoso, você é
corajoso e o Senhor está com você. Sabe onde estava Gideão? Gideão estava escondido. Gideão estava, agora para ganhar tempo aqui, eu não sei se era uva ou se era o trigo, no lugar do outro. É como se ele estivesse pegando o trigo para poder tratar aonde se tratava a uva. Porque os caras não podiam ver que ele estava malhando o trigo, senão roubava ele. Como é que pode um homem corajoso, preste atenção, e um homem que Deus está com ele, viver dessa forma? Que tipo de coragem é essa? Como é que Deus está com uma pessoa, valida uma pessoa dessa? Fala para você mesmo. Fala assim, seu nome, fala. Como agora eu vou falar, Wagner, fala o seu nome. Você está preparado para ouvir o que você vai ouvir agora? O que teu coração te diz? Pela fé fala sim. Sabe por que Deus valorizou Gideão? Porque Deus nunca vai desvalorizar o seu propósito. Mesmo que você desvalorize, mesmo que a gente desvalorize, Ele nunca vai desvalorizar o seu propósito. E Ele sabe que a coragem, ela desperta no propósito. A coragem, aqui ó, a minha irmã não teve coragem, mas eu tenho. Pode sentar em paz aí, meu irmão. Eu falei domingo que a natureza às vezes gosta de fazer uma espécie de Jumanji no nosso meio, né? Mas assim a gente vai, de acordo com o game, fazendo as fases serem passadas, não é, gente? Enfim, essas são as habilidades que eu tive que encontrar há algum tempo para poder lidar com situações como essa. Que já serão mudadas, amém, gente? O propósito, Deus vem e fala assim, propósito, tira esse cara daí e mostra para ele que tem coragem dentro dele. Preciso dele para poder fazer algo aqui, porque o povo está panguando na vida. Levanta esse sujeito aí agora. Aí vem o anjo e fala assim, projeto, por favor, 12. Vem o anjo e fala, você é corajoso e o Senhor está com você. E aqui começa a jornada, pessoal, da crise virá a oportunidade. 13, Gideão respondeu, se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Pergunto para você, molhe a resposta. Isso era uma verdade, sim ou não? Isso era uma verdade, sim ou não? Não. O que está no final aqui, ó, ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Isso é uma verdade, sim ou não? Sabe como é que um propósito se apaga? Quando a gente acredita no engano. E eu estou pegando carona no culto de domingo para poder facilitar o entendimento de hoje. Se a gente compra um engano, a gente se torna escravo daquilo que nos comprou. Lembra disso? Então, aqui, Gideão, apesar de ser corajoso e Deus estar com ele, ele não dava espaço para Deus agir. E muitas vezes nós não nos damos conta que fazemos a mesma coisa. Em situações onde deveríamos nos levantar como alguém que sabe fazer a diferença, mas não quer fazer por alguma razão que envolve sentimentos, chateações, feridas, mágoas, ou até mesmo batalha espiritual, que sinceramente, pessoal, batalha espiritual, opressão maligna, é a parte mais, sem ser imprudente espiritualmente falando, é a parte mais fácil nas mãos de Deus, porque Cristo Jesus, Ele é o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra.
toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é Senhor. Então, quando ele dá uma ordem, demônios têm que obedecer na hora. Então, quando Deus envia um anjo para dar uma ordem, ele tem que obedecer. Por que Daniel, quando orou, ele teve resistência para receber a resposta? Ele não teve resistência contra ele, ele teve resistência para receber a resposta, porque o povo dava legalidade para o principado da Pérsia resistir. E muitas vezes, quando nos escondemos, muitas vezes, quando aceitamos o que as crises apresentam como informações, que são essas, como Gideão trouxe, nós validamos muito mais a resistência do mal do que a provisão divina. Vocês entendem isso? Por quê? Porque o justo, ele vive pela fé. E quando não se tem fé, não tem como ter ação, não tem como ter agir. E aí começam as cavernas e uma vida fora do natural, do bom senso, como é a pessoa que vive com uma expectativa surreal e foge da realidade. E Deus está o tempo todo, anjo, vai lá e traz essa pessoa para o chão de volta, porque daqui a pouco está andando igual astronauta aí e vai virar maluco. E Deus foi insistindo, e Deus foi paciente, Deus foi valorizando um ponto importante de Gideão, que apesar dele falar coisas que representavam crises, ele foi sincero. E esse é o segundo ponto que eu quero trazer nesse exemplo, que diz o seguinte: Deus trabalha com quem se dá oportunidade. Porque a Bíblia afirma que Deus se opõe aos orgulhosos. Então quem fecha a porta para a sua própria vida é o orgulhoso. E Deus viu uma oportunidade em Gideão de ver alguém com questionamentos em crise, sim, mas sincero. Abriu o coração, botou para fora, teve ali um lado imaturo, porque não tinha, assim como eu, uma experiência com Deus, estava ali contando histórias do passado, essa é a prova, e Deus começou a mostrar para ele: tá bom, vai lá, faz aí então, o que você quer fazer? Eu vou molhar aqui, não, tá bom, faz, de novo, de novo, tá bom. Aí Deus vai e fala assim: não, eu não tenho gente, vou mandar gente aí para você. Veio uma cabeçada, Deus falou: Gideão, é muita gente, pelo amor de Deus. Como assim muita gente? Não, faz o seguinte, terceiro ensino, vai lá no lago lá, quem ajoelhar para beber água, você manda todo mundo de volta para casa. Só vai com você quem não se ajoelhar, quem não se prostrar para beber água. De 20 e poucos mil, se eu não me engano, 22 ou 20, 300 ficaram. E Gideão falou: que isso? Como é que eu vou atacar esses caras com 300? E o terceiro ponto aqui é o seguinte, pessoal: quando Deus te levanta para mudar a sua crise, quando Deus nos levanta para mudar a nossa crise, Ele não quer que você seja perfeito e tenha tudo. Ele quer que você tenha condições de ir em direção àquilo que Ele quer que você faça. E deixa Ele ser Deus na sua vida. Amém? Deixa Ele manifestar o sobrenatural. Não tente ajudar Deus. Não tente antecipar. Não tente gerar oportunidade para você mesmo, se enganando como se fosse Deus trabalhando na sua vida. Não. Confia. O que Jesus falou para Pedro? Pisa, ou melhor, vem. Jesus falou: Pedro, bota a perna esquerda para fora, só com o dedo mindinho, aí depois com o dedo mindinho apoiando, você bota o pé direito na água com o dedão. Jesus falou isso para o encontro dele andando sobre as águas? Sim ou não? Não. O que Jesus falou? A única coisa que Jesus falou. Tem crente aí? O que ele falou, gente? Vem. A gente precisa, de uma vez por todas, se contentar, no meio da crise, somente com o vem. O vem é o suficiente. O vem é uma bomba atômica contra o diabo, que fica falando um monte na tua cabeça, e Jesus, pertinho, fala assim: vem.
uma palavra contra milhares de palavras. Uma palavra é o que basta. Uma palavra. Apocalipse 12. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu como? O que significa rei, gente? Governo. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois, preste atenção nisso, o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los. Quando, gente? Quando, gente? Olha para lá de novo. Agora, o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los, dia e noite. Olhe para mim aqui agora. A respeito da nossa vida, quem fala mais com Deus? Olhe para esse versículo que acabamos de ler aqui. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite. Pergunta, a respeito da nossa própria vida, quem fala mais com Deus? Pensa. Será que é Ele que deve falar mesmo? Quem deve falar mais da nossa vida, pessoal? Quem deve falar mais da nossa vida? Fala com fé, com força. Nós mesmos. Você quer ouvir Deus? Cala a boca desse cara. Cala a boca desse cara aqui, ó. Você gosta de gente falando mal de você? Você gosta de gente falando mal de você para pessoas que você ama? Então por que esse cara dia e noite fica jogando papo furado? Que na verdade não é um papo furado. Porque algumas coisas têm a ver com as nossas escolhas. E a gente precisa levar seriedade, porque tem alguém lá, ó. Ao invés de estarmos falando, gritando, entregando o nosso coração, a nossa fé, a nossa certeza de que Deus está no controle no meio da crise para nos abençoar, está o acusador dizendo, está vendo? Quanto mais eu agito as águas, mais treme. Quanto mais eu toco na ferida. Por que eu tenho certeza do que eu estou falando para vocês? Primeiro, que eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando para nós aqui essa noite. Segundo, que a palavra de Deus me dá legitimidade no que o próprio diabo fez diante de Deus contra Jó. É o tempo todo nesse joguinho mesquinho, como se ele tivesse a loucura, e realmente é, de chegar para Deus e falar, tá vendo? Eu sou mais atuante do que você. Basta eu pegar o coração que eu mando. Deixa o versículo aí, filhão. Deixa o versículo. Fala assim, acusador, eu vou pisar na sua cabeça essa noite. Sabe como é que você vai fazer isso? Bota o 12. Não, desculpa, o 11, né? Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. E a gente precisa ser sincero. Se crise para mim vai ser oportunidade daqui para frente. Se realmente existe coragem em mim
e Deus é comigo, mas eu de alguma forma tenho me escondido, me isolado, não tenho deixado Deus me usar e trabalhar no meu caráter, na minha alma, nas minhas emoções, curar as minhas feridas, me fazer alguém pleno. Se realmente o sangue do Cordeiro me dá a vitória, se realmente tem palavra de Deus dentro de mim, para que eu fale dela ao meu respeito, será que eu estou pronto? Pronto para quê, pessoal? Pronto para receber? Não. Pronto para dar a sua vida. E se necessário for, morrer. Agora, a morte você encara do jeito que você quiser. Tem pessoas que precisam morrer na carne, tem pessoas que precisam morrer na alma, tem pessoas que precisam morrer, né, em comportamentos e condutas que não cabem mais. Naquela dinâmica de que Paulo fala em 1 Coríntios 13, que ele, como menino, pensava como menino. E a vida segue, meu irmão. Responsabilidades precisam serem atendidas. Não dá mais para ficar chupando chupeta, mamadeira de bigode. Minhas irmãs, não dá mais para poder achar que tem uma coisa que eu ouvi essa semana de uma mulher nessas dinâmicas de cursos, que ela disse assim: eu faço porque ele não faz, e eu não dou conta de esperá-lo. E essa pessoa viu o seguinte: então você que tem que dar conta de viver casado com uma criança. Eu falei, gente, você está bem? Pensei, né, para a pessoa que disse isso. Falei, essa pessoa não está bem não. Acho que se ela tomar um remedinho de calmante vai ficar melhor. Porque deu na lata assim, no meio do curso. Pá. Então você tem que dar conta de viver casado com um adolescente ou uma criança. Não dá para reclamar do que você tolera. Falei, que isso, gente? Essa mulher, o que está acontecendo? Só que isso é uma verdade, pessoal. Tem coragem, mas a coragem serve para viver no estado emocional, não para viver ciclos de vitórias e oportunidades. E quando a gente encontra com Deus no meio de uma crise, Deus fala para a gente assim: você não sabe, mas eu já sei. É hora de crescer. Levanta. Quero fazer de você grande. Quero fazer de você um homem, uma mulher. Quero fazer de você alguém que faça a diferença, construa uma história diferente. Eu quero que todos na sua família olhem para você e vejam esperança. Você acha que vai estar traindo, mas eu falarei através de você que há esperança. Eu vou te dar sabedoria para você fazer algo novo. Existe oportunidade de fazer uma verdade nova. É o tempo todo Deus trabalhando, mas Deus não pode ficar tendo que toda hora, sabe, Elias? Come, querido. Agora dorme. Come de novo. Agora dorme. Mais um pouquinho, come, mingauzinho. Agora dorme. Não. Chega uma hora que Deus fala assim: acabou a comida, você tem que andar. Sabe por que a Bíblia fala que as bênçãos nos alcançará? Porque Deus está dizendo que bênção não cola com ninguém parado, só pessoas em movimento. Sabe por quê? Porque é cíclico. Não faz sentido chorar por aquilo que já passou. Olha para aquilo que tem hoje. Seja 100%, dá o teu melhor, arrebenta, mesmo que não te satisfaça. Mas é uma peça do quebra-cabeça. Daqui a pouco vem outra peça, vem outra peça, vem outra peça, até que, assim como para a humanidade chegou Jesus, para as nossas vidas vai chegar a salvação. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.
Essa noite, a primeira... Volta lá, o do 11. A primeira decisão que nós vamos sair envolve esse versículo. Tem lugares na nossa vida que o sangue do Cordeiro precisa santificar, purificar, estancar a ferida, gerar marca. E a gente precisa confiar que se a gente entregar a nossa vida para Ele, deixar Ele trabalhar, isso será estancado, isso será... Ah, pastor, mas eu posso continuar tendo um sentimento ruim a respeito de tal coisa ou pessoa. Claro, querido, você não é ET, você é um ser humano. É um processo. Ah, pastor, eu não consigo, eu perdoei, mas eu não consigo sentir um alívio. De novo, claro, querido, você é ser humano, você não é ET. É um processo. Você libera perdão para estancar algo espiritual contra você. Mas você precisa de um processo para tratar a sua alma diante do que foi feito. Isso não quer dizer que você tem que, com isso, estabelecer confiança de novo à pessoa, estabelecer a maior amizade do mundo com a pessoa. Nada disso. Isso é loucura. Não. Amém, gente? O sangue do Cordeiro, ele te dá a força para andar e seguir adiante. Depois disso, nós temos que entender qual é a nossa mensagem. Fala assim: se tem coragem, tem mensagem. De novo, se tem coragem, tem mensagem. Mais uma vez, se tem coragem, tem mensagem. Fala assim agora: se tem mensagem, tem testemunho. Se tem mensagem, tem testemunho. Se tem mensagem, tem testemunho. Você precisa exercer, manifestar coragem, porque você precisa conhecer a mensagem de Deus ao teu respeito. E você precisa dessa mensagem, porque tem pessoas querendo conhecer o teu testemunho. Quando nós nos colocamos nessa esteira, se podemos dizer assim, de propósito com Deus, estar pronto é fácil. Sabe por quê? Porque nós vamos viver o que Paulo viveu. Viver. Lembram disso, gente? Ok. Mas morrer é? Por quê? Porque o viver está em Cristo. Então, tudo que para o mundo é morte, para você é oportunidade. Tudo que para o mundo é crise, para nós é uma oportunidade. Feche os seus olhos e vamos juntos, se você recebe essa palavra, fazer a seguinte oração. Senhor Jesus, essa noite eu recebo a Tua palavra e te peço perdão por em algum momento eu ter me escondido, como Gideão e o povo de Israel se escondeu. Eu te peço perdão, porque em algum momento eu possa não ter tido uma postura de continuar orando e perseverando, como Daniel orou e perseverou. Essa noite eu me coloco no lugar certo e eu declaro: coragem, vem para fora agora. Coragem, vem para fora agora. Coragem, vem para fora agora. Em nome de Jesus. E não se esconda mais, porque a partir de agora o sangue do Cordeiro está sobre mim. E tudo aquilo que era do passado, que representa uma história frustrada, uma vida falida, uma vida ferida, uma vida escrava, o sangue de Jesus gera separação entre o meu presente e o meu passado.
de agora em diante, eu tomo posse da mensagem de Deus em minha vida e através da minha vida. E com esta mensagem, eu viverei plenamente em todas as áreas nesta vida e gerarei um testemunho que vai impactar amigos e familiares e todos aqueles que Deus colocar em minha vida. Levante as suas mãos e diga: Senhor Jesus, unge as minhas mãos, unge os meus ouvidos, unge os meus olhos, unge a minha boca, unge a minha vida e faz dela um instrumento para levar a tua mensagem. E enquanto eu fizer isso, as promessas de Deus se cumpram na minha vida e uma nova história venha se cumprir. Em nome de Jesus, amém. Olha, à medida que nós estávamos orando aqui, o que eu tenho convicção é que Deus, sabe aquele barulho de marcha de 7 de setembro? Chão, 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 sabe? Eram os anjos de Deus ao nosso favor. Eram os anjos de Deus ao nosso favor. E a gente não precisa entrar no mérito de saber que espiritualmente Deus fez algo através da nossa oração. Acende aí, por favor, as luzes. Olhe para mim aqui. Olhe para mim. Se conseguir, olhe bem dentro dos meus olhos. Nunca mais se envergonhe de você. Porque se você fizer isso, você estará com vergonha de Deus. Porque Ele está dentro de você. Esse tempo acabou. Acabou. Agora é a hora de se levantar, investir em você, cuidar da sua cabeça, não deixá-la viajar muito, fechar a boca desse acusador, botar ele debaixo dos seus pés. Pastor, estou ouvindo coisas. Que bom, querida, são 2 ouvidos que você tem. O que eu faço? O que você falaria para essa pessoa? O que você falaria para essa pessoa? Pode ser em uma palavra. O que você falaria para essa pessoa? Você quer uma sugestão minha? Sim ou não? Sim ou não, gente? Coragem. Existe um Deus em você. Levanta. Dá uma ordem. Você está tentando trabalhar para trazer confusão. Mas eu já estou pronto para colocar você na sua própria confusão. Por 1 você veio, mas por 7 você vai embora em nome de Jesus. É agora. Na minha casa quem manda é o general, e o general tem nome, é Jesus Cristo. Em nome dele eu te expulso desse lugar. E começa a dizer assim: Espírito Santo, o que esse cara veio buscar aqui? O que é dele, que está aqui na minha casa e não deve estar? Fuça armário, fuça despensa, fuça tudo. Pega tudo que você... gaveta, abre tudo. Quando você encostar em algo, quando você pegar algo, você vai saber exatamente o que não deve estar na tua casa. O Espírito Santo vai falar para você. Eu te abençoo para isso em nome de Jesus, e que quando estiver acontecendo isso, os anjos do Senhor estejam com vocês, e vocês têm autoridade em Cristo e por meio da igreja de pegar esse objeto e falar assim: ó, na minha casa nunca mais.
Eu cancelo qualquer pacto que eu fiz com isso em nome de Jesus, sempre em nome de Jesus, e nunca mais você volte. Joga fora. Pastor, não me senti em paz, resolvi trazer para a igreja. Não tem problema. Fala comigo antes de começar o culto, no final do culto a gente faz alguma coisa aqui. Acende uma fogueira, chama os bombeiros, faz... convoca os irmãos se tiver na pilha de fazer uma vigília. Até porque existe um Deus em você, amém, gente? Nunca mais você também deve aceitar crise financeira. Domingo eu compartilhei com vocês o desafio. Coloca aqui o desafio. E eu quero fazer um convite para vocês. Eu queria saber se vocês gostariam de participar. Eu vou ter que fazer uma pausa naquele nosso propósito para isso, nesse mês de novembro, da leitura do livro. Acabarmos o culto, nós ficarmos aqui por 30 minutos orando por esse objetivo, como igreja. Nós vamos vencer isso em oração, amém, gente? Pode passar. Nós vamos vencer isso em oração, pode passar. Pode passar. Nós vamos vencer isso em oração. Para próximo, 2 vezes. Esse é o orçamento da primeira etapa da reforma. Pode passar. Pode passar de novo. Aí. Nós temos em caixa 30 mil para poder abater daquele orçamento. 57 arredondando aí por qualquer tipo de surpresa em obra. Nós vamos conquistar isso em oração. Amém? Nunca mais vão entrar pessoas na casa de Deus sem deixar de serem semeadores. Sabe por quê? Porque a primeira zombaria ou acusação que o diabo faz é tirar a minha vida e a sua vida da posição de semeador. E sabe quando isso acontece? Quando ele rouba a dignidade dessa pessoa. Eu já passei por situações, eu já fui escravo disso. E passei por situações de dívidas, de nome sujo, de contas para pagar, de se alimentar 8 meses com a cesta básica da igreja, de morar de favor 1 ano e 2 meses, de comer pipoca durante 2 semanas seguidas, de beber água suja porque o filtro quebrou, de pedir carona em Kombi, sendo humilhado por todos da Kombi, com a Bíblia na mão. Nesse Deus eu não creio, não tem dinheiro para pagar uma passagem. E sabe o que eu estava fazendo? Eu não estava indo para fazer coisas para mim. Eu estava indo para dar uma célula, minha primeira célula. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O tempo mostra tudo. E a minha oração é que o tempo mostre que nós somos filhos de Deus. E filhos de Deus vive as suas promessas. Você nunca pode ter problema de falar de sementes, porque o dinheiro não ocupa a sua fé. O dinheiro ocupa o serviço e o propósito de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém, gente? Mas isso eu volto a repetir. Não pode fazer de nós pessoas irresponsáveis, ingênuas, imaturas, emocionais, que fazem bizarrices achando que é Deus falando. Se tiver alguma dúvida, conversa comigo. Se eu não sentir paz, você não vai ofertar. Agora, sempre a decisão é das pessoas. Já vieram pessoas me procurando, pastor, eu não nessa circunstância, em outra circunstância, que a primeira reforma, quando a gente chegou aqui, a gente precisava de 17 mil, nós conseguimos arrecadar 45 mil. A gente fez o que era em 3 etapas, nós fizemos em uma. E duas pessoas, na verdade, vieram para mim e falaram assim, pastor, eu vou vender minha casa. Eu falei, jamais você vai fazer isso. Mas eu sinto, que bom que você veio falar comigo, que você está sentindo, você não tem certeza. Se você tivesse certeza, eu ia falar para você vir com toda a sua família aqui, ou eu ia na sua casa com toda a sua família, e todo mundo ia ter que estar em comum acordo. Aí eu lavo as minhas mãos, a decisão de vocês. Mas se um não tiver de acordo, eu estou fora.
e assina aí que você está ofertando de acordo com a tua vontade, não a casa, né? O que você vai ganhar com a venda da casa. Vendeu a casa? Sabe por que eu falo isso, pessoal? Porque eu sei o Deus que eu sirvo. E eu sei da minha responsabilidade de ensinar e não convencer pessoas. Estamos acertados assim? Amém? Uma dúvida que teve foi de pessoas perguntando: pastor, eu só posso ofertar na máquina da igreja? Eu não posso ir lá no fornecedor e pagar? Pode, desde que a nota seja no nome da igreja, porque no final dessa primeira etapa eu vou colocar essas notas aqui e a gente vai prestar conta do quanto que a gente arrecadou e do quanto que foi pago. Então a gente pode fazer dessa forma. Pastor, eu posso transferir para a conta da igreja? Pode, coloca aí os dados da conta da igreja. Se quiserem, tirem fotos. Isso passa constantemente na transmissão, tá, gente? É só para, se quiserem ter aí para depois fazer em casa, ao longo do mês de novembro, vocês podem fazer isso. Essa conta é uma conta da instituição. Vocês precisam colocar no final 6 centavos para a gente identificar que é um recurso direcionado para a igreja. Como você vai escrever no envelope o valor que é para a reforma, eu vou conseguir identificar lá na administração que essa doação foi para a reforma. Nós precisamos diferenciar o que é para a reforma e o que é para pagar as contas da igreja. Eu não posso ser ingênuo, leitinho, de usar dinheiro de pagar contas para fazer reforma. Aí você está... princípio básico de administração, né, gente? Tá claro, gente? Quem topa o desafio de acabou o culto, 30 minutos aqui no templo, a gente começa, aí é todo mundo orando, não sou eu orando não, vou passar aqui o microfone para todo mundo, ou sem microfone mesmo, a gente vai no gogó, puxa a música, quem não canta vai cantar, o fogo vai descer, amém, irmão? E Deus vai começar a trazer revelação de como a gente vai fazer isso, amém, gente? Porque isso passa por nós, e se passa por nós, seremos abençoados por isso. Vamos começar a fazer isso com as sementes que Deus nos confiou para hoje? Levante a sua mão, você que tem uma semente diante da palavra que Deus falou com você essa noite, seja para reforma ou não, independente de qualquer coisa, o seu dízimo. Esse é o entendimento que todos nós já temos. E enquanto isso, você continue em espírito de oração, só levante a sua mão, a colaboradora vai te entregar um envelope. Prepara a sua semente dizendo: nunca mais eu serei um covarde, nunca mais me esconderei, nunca mais eu vou sair da minha posição. Senhor, essa noite eu lanço essa semente para manifestar coragem na minha vida financeira, na minha prosperidade. Eu serei próspero, eu serei mais próspero do que minha família foi até hoje, quebrando maldições. Amém, gente? Vamos com esse espírito em oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cadê o som, meu amado? Em nome de Jesus. Pode vir para cá, Miriam. A Cíntia está aqui. Obrigado. Em nome de Jesus, Senhor. Receba as nossas sementes. Pode aumentar um pouquinho. Estende a sua mão para cá. Pai, em nome e para a glória de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essas sementes que o Senhor tem confiado a nós, que estamos aqui para semear. Eu te louvo e te agradeço pela revelação que o Senhor tem trazido a essa igreja, de que todos os recursos financeiros que o Senhor nos confia, não é para que a gente acredite que a vida é uma sobrevivência, é a média. A tua palavra diz que somos cidadãos dos céus e somos embaixadores de Cristo. E se somos embaixadores, temos o que o teu reino provém e não o que a terra provém. Se o mundo está em crise, o céu nunca esteve e nunca estará. E eu reivindico a palavra de Deus em nome de Jesus, como oração e como um regar essas sementes, para que elas venham dar frutos e frutos que permaneçam e glorifiquem o nome do Senhor em nossas vidas.
Que a tua casa continue crescendo e avançando. E desde já, Pai, juntos como igreja, nós te entregamos o nosso propósito de reforma. A começar nessa primeira fase. Não é o Senhor e nem a tua igreja que precisa dessa reforma. Nós é que precisamos dessa reforma. Porque ela começa no nosso coração. Espírito Santo, não nos deixa ser ingênuos. Não nos deixa acreditar no engano e na mentira, e muito menos em culturas malignas. Traga a revelação ao nosso espírito do teu governo em nossa vida financeira, de tal forma que possamos confiar que contigo podemos todas as coisas. Nós consagramos com temor e santidade esses recursos para que eles sejam administrados conforme a tua vontade e o teu querer. E que o efetuar seja alinhado com a tua sabedoria. E que ainda esse ano possamos ver a manifestação das tuas promessas em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: nunca mais se esconda, nunca mais se acovarde. Tem um Deus em você. Fala assim, mas é sincero, tá, gente? Você é até bonitinho. Ela tá olhando pro lado ali com um olhar, como quem diz, é bonito mesmo. Mas Deus conta contigo. Desse jeito aí. Amém, gente? Pai querido, nós te amamos. Obrigado por nos chamar para o ambiente da coragem. Obrigado para nos chamar e ao mesmo tempo nos tirar de um lugar que nem tínhamos percebido que estávamos. Lutando para sobreviver, se escondendo, quando deveríamos estar lutando e prevalecendo. Sairemos daqui dessa forma, lutando e prevalecendo, e enviando glória para o céu. Conta conosco, em nome de Jesus. Amém. Tem alguém pela primeira vez aqui essa noite? Ok. Olhe para cá. Repete comigo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo esteja sobre mim. Que aonde eu estiver, eu toque e prospere, pise e possua, e toda obra do mal saia da minha frente, porque ali o Senhor estará comigo. Eu vou arrebentar, em nome de Jesus. Amém, gente? Vai lá então e arrebenta. Deus abençoe, ótima semana. O tempo anda fechado para você. Parece que tudo está dando errado e você não encontra saídas. Chegou a hora de Deus abrir seus olhos e fazer você enxergar que existem oportunidades, mesmo em meio à dor. Campanha Crises. Como vencê-las? Novembro em todas as igrejas Sara.